Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio. Eu venho através desse vídeo falar com você sobre um assunto delicado, mas muito importante, que é a depressão. A depressão, que é uma doença que está em evidência. Milhões de pessoas sofrem desse mal e nesse vídeo venho falar sobre alguns tipos de depressão, já que existem vários tipos e não são informados, não são publicados na mídia, né? Então, é, nesse vídeo vou falar de algumas, mas para levar o conhecimento dos tipos de depressão que existem e os mais comuns. Nesse vídeo não vou me aprofundar muito em cada uma, tá? Só vou falar mesmo o básico de cada, mas nos próximos vídeos vou estar detalhando cada uma delas, vou estar fazendo uma por uma, detalhando detalhes mesmo, como que cuidar, como fazer, os especialistas, tá? É mais o básico para vocês poder saber mais ou menos o básico e distinguir, ver o que pode estar acontecendo com cada um, às vezes com seu vizinho, com seu amigo, seu filho, seu familiar, sua mãe, pai, tio. A gente está propício a ter algum tipo de depressão na vida, né? É o mal do século. Então, às vezes a gente saber um pouquinho só faz bem pra gente e a gente poder ajudar as pessoas e nós mesmos, tá? Se eu vou estar fazendo um vídeo, tá? Detalhando cada um deles, vou estar mostrando porque é uma coisa muito importante que nós precisamos nos apegar e tomar cuidado. Nossas crianças estão doentes, estão precisando, né? Nossos adultos, nossas crianças, todo mundo está propício a isso. Então precisamos se atentar a isso, tá? O que abordaremos nesse vídeo? Depressão, tipos de depressão, sintomas da depressão, gatilhos da depressão. Depressão, doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios de sono e apetite. Nem toda depressão é igual. No caminho entre o preto e o branco, nos olhos são capazes de distinguir 30 tons de cinza. Todos integram a mesma escala de cor, mas cada um deles tem nuances únicas. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à depressão. Não se trata de uma doença idêntica para os 320 milhões de portadores espalhados pelo planeta. Depressão, transtorno depressivo. Distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. As causas possíveis incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Cada vez mais, as pesquisas sugerem que esses fatores podem causar mudanças na função cerebral, incluindo alterações na atividade de determinados circuitos neuronais no cérebro. Transtorno depressivo persistente ou transtorno distímico. O termo está caindo em desuso na medicina, mas você pode encontrar profissionais que falam sobre essa versão de melancolia. Ela é caracterizada por sinais bem leves, quase imperceptíveis, que perduram por 2 anos ou mais. A pessoa acaba aprendendo a conviver com aquilo e, por mais prejuízos que tenha no dia a dia, não conversa com ninguém sobre o assunto. O problema é que o quadro pode se aprofundar rapidamente e provocar sérios danos à saúde física e mental. Transtorno bipolar ou transtorno maníaco-depressivo. Distúrbio associado a alterações de humor que vão da depressão a episódios de obsessão. A causa exata do distúrbio bipolar não é conhecida, mas acredita-se que seja influenciado por uma combinação de fatores como genética, ambiente
estrutura e química do cérebro. Existem duas fases no transtorno bipolar: a fase maníaca e a fase depressiva. A fase maníaca, os episódios maníacos incluem sintomas como euforia, dificuldades para dormir e perda de contato com a realidade. A fase depressiva, os episódios depressivos são caracterizados por falta de energia e motivação, além de perda de interesse nas atividades cotidianas. Tanto a fase maníaca quanto a fase depressiva podem durar semanas ou meses e também podem estar associados a pensamentos suicidas. Transtorno bipolar tipo 2. Um tipo menos grave de transtorno bipolar, caracterizado por episódios depressivos e hipomaníacos. Envolve pelo menos um episódio depressivo com duração de, no mínimo, 2 semanas e pelo menos um episódio de hipomaníaca, com duração no mínimo 4 dias. Os sintomas depressivos incluem tristeza ou desânimo. Os sintomas hipomania incluem humor persistentemente elevado ou irritável. Depressão pós-parto. Depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que ocorre após o parto. Mulheres que desenvolvem depressão pós-parto possuem maior risco de desenvolver depressão em um outro momento da vida. Os sintomas podem incluir insônia, perda de apetite, irritabilidade intensa e dificuldade de criar um vínculo com o bebê. Depressão psicótica. Ocorre quando uma pessoa tem depressão grave e sintomas psicóticos, como ter falsas crenças, delírios e ouvir ou ver coisas perturbadoras que os outros não conseguem perceber também, como alucinações. Os sintomas psicóticos geralmente têm um tema depressivo, como delírios de culpa, pobreza ou doença, podendo também ter um conteúdo persecutório. Transtorno depressivo induzido por uma substância ou medicamento. Está associado à ingestão, injeção ou inalação de uma substância, abuso de droga, exposição a uma toxina ou uso de medicamento. Incluem os sintomas de um transtorno depressivo que persistem além da duração esperada dos efeitos fisiológicos da intoxicação ou período de abstinência. Depressão saxonal. Essa não costuma dar tanto as caras no Brasil ou em outros países com temperaturas mais elevadas e clima ameno. Porém, é um tormento sério em lugares como o norte dos Estados Unidos, Canadá, a Islândia, a Dinamarca e a Noruega. Durante o inverno, há pouca luz natural nesses locais. O dia começa tarde e já fica escuro de novo lá pelas 14 ou 15 horas. E a falta do sol afeta os indivíduos mais suscetíveis, que se tornam bastante deprimidos durante as épocas de frio extremo. Depressão atípica. Apesar do nome, ela é prevalente e intriga os experts. A diferença está na forma como se manifesta. Ela segue um padrão peculiar. Em vez de sonolência excessiva, da insônia. Enquanto nas outras a perda de apetite, nela ocorre um aumento na ânsia por comer. Outras características são a piora dos sintomas no final do dia e um humor mais sensível e irritável. Depressão mista. Observada por pesquisadores desde o século XIX, ela vem ganhando destaque na última década, com a descoberta de novas ferramentas para diagnosticar e encarar o problema. Suas principais marcas são aceleração do pensamento, maior irritabilidade e comportamentos compulsivos nas compras, no sexo ou na forma de reagir aos outros. O dilema é que muita gente acaba confundindo a depressão mista com ansiedade, mas são entidades completamente distintas. Depressão infantil. A depressão infantil é transtorno de humor, caracterizada pela presença dos seguintes sinais e sintomas, os quais podem se apresentar de forma mascarada: tristeza, baixo desempenho escolar, pouca capacidade para se divertir, anedônia, sonolência ou insônia, mudança no padrão alimentar, fadiga excessiva, queixas físicas,
irritabilidade e sentimentos. Os gatilhos da depressão. Além das causas biológicas, a depressão pode estar relacionada a fatores externos. Portanto, em geral, desenvolve-se por uma mescla de fatores. Veja alguns dos possíveis gatilhos. Eventos estressantes. Situações difíceis podem funcionar como gatilho para a depressão. Mas cuidado, nada de julgar a reação de cada um diante dos eventos da vida. Para certas pessoas, terminar um relacionamento amoroso que durou poucos meses pode ser suficiente para desencadear uma depressão. A gravidade do evento em si tem pouco a ver com a gravidade da depressão posterior. O fato de ter acontecido por si só já basta. Quando um evento desagradável ocorre, é importante ficar ao lado da pessoa que o enfrenta. As chances de desenvolver depressão serão menores se receber apoio de amigos e familiares. Solidão. A solidão é um outro gatilho da depressão. Estar afastado da família ou romper relações com os amigos, por exemplo, pode desencadear a doença em pessoas predispostas. Consumo de álcool e drogas. Abusar de álcool e drogas, principalmente em momentos difíceis, é perigoso. Em épocas complicadas, há quem o utilize como válvula de escape, mas embora pareçam ajudar momentaneamente, o efeito é o inverso, acaba iniciando ou piorando uma depressão. Doenças crônicas. Problemas de saúde fatais ou de longa duração, como câncer ou doenças coronárias, têm o potencial de gerar depressão. Nesses casos, a condição é desencadeada pela necessidade de conviver com os sintomas e também pela falta de perspectiva de futuro. Além disso, ferimentos severos na cabeça e hipotiroidismo podem também causar desequilíbrios na química do cérebro que geram sintomas depressivos. Dar à luz. Até um evento tão alegre como o nascimento de um bebê pode ser um gatilho de depressão. Certas mulheres são particularmente vulneráveis a uma variação do transtorno chamada depressão pós-parto. A condição ocorre por uma mescla de condições biológicas e psicológicas relacionadas a variações hormonais e às novas responsabilidades maternas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, que vocês consigam pelo menos entender um pouquinho de cada tipo de depressão, tá? Esse é só o básico do básico do básico, tá? Eu só vou fazendo mais vídeos para vocês poderem estar estudando, sabendo, porque é uma coisa que a gente vai precisar, a gente precisa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Entendeu? Nunca sabemos quem está do nosso lado e pode estar precisando de uma mão da gente, tá? Eu faço esse vídeo, eu não sou nenhum médico, especialista, nada disso. Eu sou uma pessoa que tenho depressão, então eu estudei sobre isso, luto contra isso, então quero passar isso para as pessoas, para elas poderem ter a informação na mão delas para saber o que fazer. Como lutar contra essa doença? Tem jeito de sair? Tem jeito? Tem. Precisa querer, precisa de ajuda. E as pessoas que estão próximo precisam ter informação e saber que realmente isso é uma doença, tá? Que não é frescura, que não é coisa da pessoa, da cabeça da pessoa, tá? E nunca esquecer, precisa do médico, precisa do tratamento médico. Tá? Nunca deixe de procurar o especialista. Sem o especialista não tem como. Precisa do especialista. Tá bom, gente? Muito obrigado.